Olá pessoal, meu nome é Rodolfo Domingos, esse aqui é o 6º episódio do podcast Aquele dos Livros, que nunca é demais lembrar que eu já tô lá no Instagram com a página, o arroba é Aquele dos Livros, eu tô sempre postando resenhas, listas, falando de literatura, lá você acompanha dia a dia o que eu tô lendo, eu comento os livros, sejam eles bons ou ruins, né? E agora eu tenho aqui o podcast, que aliás, vocês estão acompanhando, eu tô adorando o feedback de vocês, eu tô adorando todo mundo que tá se inscrevendo no canal, seja no Spotify, seja no YouTube. E hoje, pro 6º episódio, aliás, semana passada a gente não teve, né? Mas é sempre bom dar aquela pausa, sentir o que tá dando certo, o que não tá dando. Mas hoje, pro 6º episódio, eu vou falar sobre o que anda acontecendo no mundo literário, as novas formas de narrar uma história. Para você que é leitor hard, né? Talvez você já conheça, né, boa parte, ou se não tudo do que eu vou falar aqui, mas para você que, né, tá aos pouquinhos se inteirando no mundo do livro, quer conhecer o que tá acontecendo, quer descobrir a forma ideal de leitura, seja para você, seja pro seu filho, seja para um amigo, seja pro que for, né, seja de repente você é um professor e tá querendo trazer novidades pros seus alunos, falar de leitura sem que eles achem que é uma coisa chata, que é uma coisa, que o livro é uma coisa antiga, que não se renovou. Então por isso eu trouxe hoje aqui o assunto que é para falar, justamente fazer um resumão das novas formas de contar uma história, de que forma a gente tem hoje e como cada uma delas funciona na hora de você dizer publiquei um livro, tô publicando uma história, tô publicando alguma coisa, né? Para começar então, se inscreve no canal, né? Antes de eu falar do tema, se inscreve no canal. Se você tá ouvindo no YouTube, clica em se inscrever e depois clica no sininho para não perder nenhum episódio. Se você tá no Spotify, clica em seguir o podcast também para não perder nenhum episódio. E não se esquece também de compartilhar com seus amigos cada vez que você achar um episódio interessante, cada vez que você achar um tema interessante, vai lá e manda para aquela pessoa especial. E agora vamos ao tema de hoje. Bom, eu vou começar falando do mais fácil, do mais conhecido, talvez do mais óbvio de todos, que é o livro em si de papel. O livro em si de papel, gente, não morreu e tá muito longe de morrer. Pra quem não sabe, o mercado de e-books no Brasil e no mundo inteiro, ele mal chega a 10, 15% aí, dependendo do país, né? É uma fatia de mercado que tá levando um tempo bem grande para se estabelecer, porém, ele é estabelecido. O problema é que ele se confunde muito, mas a gente já vai falar disso daqui a pouco, ele se confunde muito com a questão dos livros piratas, o livro em PDF, a gente já vai falar um pouquinho disso. Mas agora falando do livro de papel, né? Hoje em dia, o livro de papel, ele se renova muito porque ele é a forma mais conhecida, mais com mais adeptos, né, e mais eficaz também, porque ele não depende da internet, ele não depende de nenhum aparelho eletrônico, não depende de um celular, de um e-reader, de um Kindle, de um Kobo, seja lá o que for. Ele não depende de mais nada, você tá ali, tá, o livro funciona. Então, numa situação em que você não tem mais nada, o livro tá ali, ele funciona. Só que ele é caro, né? Ele é caro principalmente aqui no Brasil. Só que ele é um artigo de presente. Ele é em conta para dar de presente. Se você for dar uma roupa, já não é tão barato quanto um livro. Se você for dar um aparelho eletrônico, então, bem mais caro ainda, né? Então, aqui no Brasil, quando se trata de datas comemorativas, seja um aniversário, Dia das Crianças acho que não conta muito, mas sei lá, um Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, o livro ele sempre funciona, porque ele é um artigo que custa aí, sei lá, o preço médio dele de 40 a 60 reais, e é uma coisa que, quando você vai dar, principalmente para uma pessoa só, cabe no bolso do brasileiro, né? E a gente aqui no Brasil, a gente tem modos bastante difundidos, né? A gente tem o paperback, que seria a brochura, né, que é aquele livro que tem a orelha, aquele acabamento de aquela capa molinha, porém bem resistente. A gente tem a capa dura, né, que é mais caro, muitas editoras já usam, né, algumas editoras como a Darkside, que eu já falei aqui, a Darkside ela só publica assim. A Martin Claret também tem publicado, acho que só em capa dura, não sei se eles têm publicado ainda alguma coisa em paperback.
E a gente tem o livro de bolso. O livro de bolso, hoje em dia, ele tá se renovando, né? Ele parecia uma coisa meio perdida no tempo e no espaço aí, mas o livro de bolso, ele tem se renovado. Esses dias eu vi uma coisa que é muito interessante, que algumas editoras, elas estão trazendo não só o formato de bolso, mas bem daquele de bolso mesmo pequenininho pra caber no bolso, como eles estão trazendo versões resumidas dos seus próprios livros. Eu vi algumas editoras, acho que a Madras fez isso, não lembro quais foram as outras, mas esses livros de negócios, né, que são muito vendidos, eles já estão buscando alcançar um novo público, já com versões resumidas de bolso, e que já não são texto completo. Eu achei isso muito curioso, porque o livro custa ali, sei lá, R$ 9,90, assim, pra quem tá em busca mesmo de, cara, não tenho dinheiro, mas quero comprar o livro, né? Poxa, essa opção, assim, achei irada, assim, não gosto muito de resumo de livro, principalmente quando se trata de um romance, mas eu achei muito curioso isso, e é uma coisa que eu não sei, eu acho que isso vai pegar bastante, sabe? Porque isso por uma livraria, assim, pra aquela compra de consumo de impulso, isso pode funcionar muito bem. Outra coisa que eu acho que, por que o livro de papel não morreu? Porque a maioria dos leitores leem muito pouco. Aqui no Brasil a gente tem 2,5 livros, no máximo 4 livros por ano, né? Pra alguém que poderia ser considerado leitor. E pra uma pessoa dessa, comprar um livro não é muito caro, porque vamos supor assim, sei lá, ela lê 2 livros no ano, ela vai gastar, sei lá, R$80 em 2 livros. Isso é pouco comparado a tudo que ela gastaria com qualquer outro tipo de entretenimento. Então, quando ela quer comprar um livro, mesmo que seja aquele livro do momento, que todo mundo tá lendo, ela vai pagar um valor, ela vai comprar direto na livraria mesmo, e é isso. E pra ela, assim, não é um gasto muito grande, né? Quem lê muito, né, uma pessoa como eu, a gente tem que sempre ter essa fluidez, né? Compra um pouco na livraria quando dá, quando não dá, compra na internet, quando é possível, compra no e-book. E eu acho que é isso. Eu acho que o livro de papel, ele é tão bom quanto outras formas, pra mim ainda é o melhor, porque eu gosto de me desconectar, né? Mas eu ainda leio, no e-book, eu leio... Eu principalmente só leio no papel ou no e-book, né? Mas assim, a gente vai falar de outras formas aí, mas eu acho que o livro de papel é um dos formatos muito interessantes, porque ele é atrativo, né? Ele é um produto, ele tem a capa colorida, ele tem a textura que você pega na loja, né? Ele tem aquele apelo de consumo que é muito alto. Na sequência, a gente tem os e-books. Os e-books aí, principalmente aqui no Brasil, vendidos majoritariamente pela Amazon, porque a Saraiva, que tem, né, o leve, né, não pegou muito, a Saraiva anda mal das pernas, total. A Livraria Cultura, que tinha o Kobo também, que era uma grande concorrência, poderia ser uma grande concorrência, também não vai muito bem. Então, restou a Amazon, né, o grande lançamento. E a Amazon, a gente ainda tem uma grande questão para a Amazon, que são a autopublicação, que movimenta um mercado muito grande. Eu mesmo publiquei um conto lá em autopublicação. Eu publiquei Um Dia de Chuva. É uma forma muito fácil, eu vendo, eles ficam com uma parcela, eu fico com a outra e beleza, assim, não tem muita burocracia. Isso também ajuda a disseminar o e-book. O e-book, ele geralmente é mais barato, mas não tão mais barato, né? As editoras grandes, principalmente, elas trabalham com uma diferença até pequena do preço do livro de papel pro preço do e-book. Às vezes tem umas promoções assim que abaixam muito o preço do e-book e vale muito a pena. Eu gosto do e-book quando, por exemplo, eu não tô muito afim, não sei se eu tô muito afim de comprar aquele livro, não tô muito certo de que aquele livro vai ser muito meu estilo e tal, mas sei lá, fiquei curioso, o preço tá muito diferente, assim, quando o preço tá muito diferente, eu aposto claramente no e-book. Eu tenho vários e-books que eu comprei, eu tenho como política não pagar mais do que R$15 no e-book, então eu espero o e-book, eu espero em promoção. O livro físico, às vezes eu compro em pré-venda, eu compro na livraria, mas o e-book, como ele é a compra exclusiva na internet, como eu só tenho Kindle, então eu compro exclusivamente na Amazon, eu aguardo as promoções, e tem bastante mesmo. A Plataforma 21, por exemplo, que é uma editora que eu gosto muito, eles trabalham com uma diferença de preço de 50%, então já é bastante vantajoso, né? Só que eu sou um ser humano, né? Eu sou muito influenciado pela estética do livro, pelo apelo do produto livro. E essa coisa da autopublicação também, que uma hora a gente vai falar sobre isso, sobre autores independentes. Isso é genial, né? Isso está mexendo com o mercado do livro de uma forma, assim, que é muito grande. Bom, e só para resumir aqui essa questão do e-book, uma coisa que eu prometi que eu ia falar, então vamos falar. Existe uma grande questão do e-book, que é assim:
E-book não é PDF, PDF não é e-book. O PDF, ele é um formato fixo que você baixa em qualquer lugar. O e-book, ele tá muito concentrado na plataforma. E o e-book, ele tem várias questões, assim, que você pode passar, você pode fazer marcações. Ele é muito mais vivo enquanto material do que o PDF. O PDF é fechadinho, tanto que alguns PDFs não funcionam tão bem quando você transforma e coloca ele lá no teu Kindle, né? Então, existe muita essa coisa, né? Tem muita gente consumindo PDF, achando que tá consumindo e-book, né? E eu acho que isso também come grande parte do mercado de e-book no mundo todo. Que é principalmente a questão, né, nas palavras corretas, é a pirataria. Só que isso é um assunto para outra hora. A gente tem que falar sobre a questão do preço do livro, da condição do livro no Brasil. Isso vai ficar para um outro tema. Agora, uma coisa que é novidade aqui no Brasil, quer dizer, não é tão novidade assim, mas é uma coisa que as editoras estão investindo mais agora, que são os audiobooks. E na minha opinião, gente, eu tô vendo um crescimento de interesse muito maior dos audiobooks até do que no e-book. Talvez seja por causa dessa cultura da gente consumir audiovisual, né? A gente gosta de consumir música pelo Spotify, a gente gosta de consumir música no YouTube, então a gente já é uma sociedade que tá muito mergulhada nessa cultura do áudio e do vídeo. E os audiobooks são para aquelas pessoas que têm pressa mesmo, aquelas pessoas que gostam de sentar e ouvir um material enquanto você está respondendo uma série de e-mails no trabalho. Eu, por exemplo, faço muito isso. Eu já ouço podcasts, eu já ouço vídeos do YouTube assim que eu fico só ouvindo, né? Principalmente quando são os booktubers que não tenho tanta necessidade de ver o que está sendo mostrado. E eu acho que isso tá pegando muito. A gente teve uma iniciativa de várias editoras, né? Que investiu aí 3 milhões de reais, porque lançou agora em 2019 a plataforma Outbooks. A gente já tem a YouBook também, que é uma grande plataforma, e agora a gente já vai ter aqui no Brasil, eu não sei se já tá funcionando totalmente, mas a Storytel. A Storytel, ela é europeia, né? E não lembro de que país que ela é, mas então a gente já tem os três grandes players investindo nisso no Brasil. A brasileira Outbooks, a também brasileira YouBook, que inclusive eles estavam lá na Bienal com um stand bem bonitinho, fazendo propaganda deles lá, e a Storytel, que estão vindo aí fortemente. Então acho que em 2020 a gente vai ter o grande ano do audiobook no Brasil. E eu acho um formato muito interessante, assim, particularmente falando, eu não gosto muito. Por quê? Porque pra romance, eu gosto da narrativa que sai de dentro da minha cabeça, imaginar a voz dos personagens, cada um de um jeito e tal. E uma coisa que pelo menos eu acho que isso não tem essa permissão. Mas eu fico pensando que genial, né? As pessoas consumindo histórias, consumindo livros, sei lá, enquanto elas estão correndo no parque, enquanto elas estão trabalhando. Isso é uma revolução até maior do que o e-book, né? Porque o e-book, na verdade, você só tá lendo numa plataforma diferente. Se você lia no papel, antes, agora você lê na tela. Agora, o audiobook, ele realmente é uma questão mais revolucionária, né? Em termos de consumo de livro. E uma coisa que eu acho muito legal no YouTube é a questão da trilha sonora. Você tem aí, por exemplo, tem livros que são muito sensoriais, né? Que você vai ter a função do som que você não consegue passar pela escrita. Eles já conseguem transformar isso numa coisa muito própria do audiobook, né? Eu lembro que eu não lembro que livro que é, eu já vi alguns relatos, né, de pessoas que ouvem audiobooks, assim, falando sobre a imersão sensorial de alguns livros, assim, por exemplo, tem lá uma cena do trem passando e vem o som do trem passando, o barulho da água, o barulho da floresta, isso é genial. Eu acho que isso deve ser uma das coisas mais legais, assim. Eu preciso experimentar. O pouco que eu já ouvi de audiobook eu não gostei, mas eu tenho uma experiência muito parca, né, eu não tive uma experiência real, assim, de falar, olha, eu consumir um livro via audiobook, mas eu quero fazer isso agora em 2020, pelo menos experimentar um livro sendo consumido assim, pra ver se eu me adapto, qual é a desse formato na real, né? Aliás, se você ouve, já gostou, se você tá ouvindo pelo YouTube, deixa um comentário, se tá ouvindo pelo Spotify, me manda lá um e-mail, o e-mail é aqueledosLivros@gmail.com. Sempre quero muito ouvir a experiência de vocês, quero muito ouvir a opinião de vocês sobre o podcast, não esquece, tá? Então, eu tô aberto aí, eu vou responder todo mundo que mandar uma mensagem.
E o último assunto que eu quero falar, e nesse caso ele se parece bastante com o e-book, que é o Wattpad. O Wattpad, pra quem não sabe, é uma plataforma onde as pessoas se autopublicam assim, e as pessoas vão lá, e você entra, faz tua conta lá no Wattpad, escolhe uma história e as pessoas estão lá publicando. Geralmente funciona assim, o autor, ele vai, publica, e ele escreve o capítulo e ele já publica. Então assim, as pessoas vão meio que consumindo livros por episódio, conforme o autor vai colocando lá. E é uma plataforma que ficou muito popular por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas gostam muito de escrever fanfic, né? Então as pessoas pegam uma outra história, vão escrevendo outras fanfics lá, vão escrevendo histórias originadas dessas histórias originais. Não precisa da declaração do autor nem nada, é uma plataforma totalmente livre dessa questão dos direitos autorais. A não ser que você esteja literalmente plagiando, né? Aí não pode, porque em nenhum lugar você pode plagiar. E o outro motivo é que vários autores saíram do Wattpad. Aqui no Brasil nós já tivemos vários autores publicados por editoras grandes porque eles tiveram, sei lá, 1 milhão de leituras no Wattpad. Poxa, pensa no potencial que é isso, né? Então, é uma plataforma que tá movendo muita gente, tá movendo o surgimento de grandes autores, porque geralmente a galera escreve no Wattpad muito quando elas são adolescentes, assim, então começa com uma brincadeira e dali elas se descobrem autores, se descobrem escritores, se descobrem apaixonados por esse ofício de escrever. Então eu acho que é uma plataforma genial, assim, em termos de incentivo de carreira. O Wattpad, ele tem essa coisa de você ler meio que por episódio, né? E você lê direto pela plataforma do Wattpad, né? Você não fica em PDF, nem nada disso. Então você vê lá, geralmente é com a revisão do autor e tal. E eu acho que isso é uma plataforma, assim, ela é... Vou falar uma palavra que ela é totalmente anárquica, né? Mas ela é uma anarquia do bem, uma anarquia que tá ajudando a formar muita gente, e as editoras ficam de olho. Então eu acho muito legal essa forma de consumo, assim, pela internet, porque afinal de contas o Wattpad, ele gera clubes, ele gera essa coisa da conexão de um jovem com outro jovem, né? Ele gera a conexão de uma pessoa com a outra nesse sentido, e as pessoas estão ali, elas estão escrevendo o que elas querem, do jeito que elas querem, sem depender de que uma editora publique e tal. Então isso é muito legal, é uma forma de consumir histórias aí que a gente tem, assim, que já tem há muitos anos no Brasil, gente. Se você tá ouvindo falar pela primeira vez do Wattpad agora, assim, eu tenho 26 anos e eu acho que há 10 anos atrás eu já conhecia o Wattpad, já era uma plataforma muito forte, né? Então vale a pena conhecer, se você é editor aí procurando novas histórias, se você quer saber o que as pessoas estão gostando de ler. Gente, a tendência quentíssima tá no Wattpad, vá até lá, descubra o que as pessoas estão gostando de ler e leve isso para sua editora, leve isso para o seu livro, porque com certeza as pessoas vão gostar. Gente, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu adorei falar sobre isso com vocês. Eu adorei fazer um pequeno panorama do que tá acontecendo no mundo do livro, de como tudo isso tá funcionando. E aí, né? Se você sonha em ser escritor, né? É bom ficar de olho nessas coisas, porque às vezes, gente, esperar uma editora te publicar é só decepção, porque depende de muitos fatores, depende que você tenha uma boa agência, de repente de que você já seja conhecido, depende de você saber lidar com a decepção de que muita gente com menos talento vai passar na sua frente porque eles têm mais condições de arrebanhar um público, né? Então é isso, gente. Mas olha só, eu espero vocês lá no Instagram, eu espero vocês semanalmente aqui acompanhando os episódios do podcast. Muito obrigado por ter ouvido, e eu sempre gosto de terminar o episódio lembrando, pedindo a vocês que leiam, gente. Leiam muito, leiam o que vocês quiserem e depois venham comentar comigo o que vocês estão lendo, tá bom? Até semana que vem, um beijão e tchau! Esse podcast foi editado por Thiago Gotardello.